Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre, criador da Oficina Renal Viva. Hoje eu trouxe para vocês o quadro Histórias Reais e Histórias Renais, para a gente conhecer um pouquinho da história de outras pessoas que vivem o que a gente vive, que passam o que a gente passa, um pouquinho diferente, porque nenhuma das histórias são iguais, mas eu espero que essa história traga para você um pouquinho de conforto, um pouquinho de esperança. Apesar da doença não ser uma maravilha na nossa vida, a gente consegue ver através da história de alguns amigos que dá pra gente ainda continuar vivendo, buscando o melhor pra gente, por mais difícil que seja. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história de quem passa pela diálise peritoneal, então eu trouxe para vocês a nossa amiga renal Andréia. Olá, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, como ele disse, meu nome é Andreia. Eu tenho 34 anos e desde os 21 eu tenho a doença renal crônica. Então, eu passei por hemodiálise, por transplante e agora eu estou na diálise peritoneal e vim contar para vocês um pouquinho de como é, né, a vida da pessoa que faz diálise peritoneal. Então, começando o nosso papo, eu queria saber desde lá do início como era a Andrea, com quantos anos a Andrea descobriu a DRC, como foi que infelizmente, né, essa coisa ruim começou a aparecer na vida da Andrea. Então, quando eu tinha 21 anos, né, na verdade eu acabei perdendo os rins. E eu não percebi que eu estava perdendo os rins, porque eu comecei, os meus sintomas deles foram um pouco diferentes. Então eles começaram como um resfriado. E aí em outubro mais ou menos esse resfriado começou, e aí eu fui várias vezes ao médico, pronto-socorro, postinho, enfim, e ninguém achava o que eu tinha e foi se prolongando esse resfriado. Então, fiquei uns 2 meses mais ou menos. Quando foi em dezembro, eu estava com outros sintomas já, então, e eu comecei com sintomas propriamente ditos da perda renal, né? Comecei com falta de ar para deitar, por exemplo, não conseguia caminhar longas distâncias, nem subir degraus eu conseguia mais, enfim, muito cansada. Comecei a ficar com a pele um pouco amarelada e com algumas feridinhas na pele, acho que era do fósforo, o médico falou, e umas feridinhas vermelhas. E aí comecei a ter muito vômito, não conseguia comer nada, enfim. E um belo dia eu acordei com uma dor muito forte nas costas. Eu até pensei que podia ser uma pneumonia, uma coisa assim, porque era bem assim. Eu pensei que era no pulmão, né? Sim. E aí eu falei para minha mãe: mãe, me acompanha no médico que eu não tô legal, não tô bem. E aí ela foi me acompanhar. E aí a gente foi pro pronto-socorro. E lá no pronto-socorro eu falo que o médico, esse médico, ele foi um anjo. Eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu tô com isso, 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 expliquei para ele. E eu expliquei que eu não ia sair de lá enquanto ele não achasse o que eu tinha, porque eu estava me sentindo muito mal. E aí ele falou: não, vamos fazer tudo que tem aqui de exames para tentar achar o que você tem. Aí, quando cheguei lá, né, quando ele foi fazer os exames, a minha pressão ela estava 26/15. Então, a pressão estava muito alta. Ele falou: ó, deve ter alguma coisinha aí que a gente não tá deixando passar, vamos fazer os exames. Aí fiz um eletrocardiograma e colhi uns exames de sangue. Não, peraí, a pressão tava 6 por 15. 26 por Ah, 15. 26, sim, aham. 26/15. E aí estava muito alta, ele deu um remedinho lá enquanto a gente ia fazendo os exames. Enfim. E aí, quando chegou os exames, ele falou assim para mim: olha, Andréia, você está com uma infecção muito forte de urina e ela já subiu para os seus rins. E aí, no momento, ele não explicou, porque eu estava um pouco apavorada. Ele não me explicou que eu tinha perdido o rim, mas já tinha perdido, né? Ele falou: ó, você vai ficar aqui para começar a tomar os antibióticos e nós vamos repetir os exames, porque teve algumas coisas que ele falou que veio bem alterado e a gente quer ter certeza. Eu falei: tudo bem. Aí de noite eu fiquei internada, repetiu esses exames 3 vezes e eu já apavorada, porque para repetir 3 vezes eu falei, gente, alguma coisa de muito grave, né? Sim. E aí, enfim, no outro dia.
veio uma médica e falou assim para mim: olha, Andréia, o doutor Tiago, que era o médico que tinha me atendido, pediu para transferir você para o hospital das clínicas. E aí eu fui transferida para o hospital. Chegando no hospital, já tinha lá 2 médicos nefrologistas me esperando, e eles vieram conversar comigo sobre isso. Eles falaram assim: ó, Andréia, os seus rins eles estão paralisados, né? Muito provavelmente você perdeu a função dos seus rins. E nós vamos ter que começar a fazer hemodiálise. Vamos ter que passar um acesso em você, para você começar a fazer hemodiálise. E aí eu disse que tudo bem, né? Eu também não estava muito legal, então eu falei tudo bem, né? E eles me explicaram que a minha situação era muito grave, mas não deram detalhes, né? Só Sim. falaram que estava muito grave, eu precisaria, e que eles fariam todo o possível para tentar me ajudar nesse processo. E aí eles passaram o catéter e eu fui encaminhada já naquele dia para a hemodiálise. Então foi super rápida a minha entrada no mundo renal, não tive muito tempo para processar, porque foi super rápido. E aí fiz minha primeira sessão, deu uns probleminhas lá, mas depois, nos próximos dias, foi ficando mais tranquilo. Aí já fui Sim. entrando ali nos eixos, né? Entrando no mundo renal mesmo. Nesse momento em que você começou a sentir os sintomas e tudo, eles chegaram a falar em algum momento para você sobre a sua creatinina? Então, a creatinina, eles vieram conversar comigo depois que aconteceu tudo isso, porque o primeiro dia ele foi bem conturbado. Eu não passei muito legal, eu não fiquei legal. Eu tive até uma convulsão lá no dia, enfim, porque as taxas estavam muito altas. Sim. E aí, assim que retirou, o médico me explicou, né? Assim que baixou o meu corpo, que provavelmente estava, vamos dizer assim, acostumado com aquela Sim. taxa, né? Ele estranhou e aí eu acabei fazendo tudo isso. Eu fiquei alucinada, tive convulsão, enfim. E aí, uns dias depois, um dos médicos foi conversar comigo e ele falou assim: Andréia, eu estou muito contente de vir conversar com você hoje, porque hoje eu posso falar para você. A gente pensou que você não ia passar daquele dia, porque estava muito grave. Daí ele me explicou que a minha creatinina estava 33, Meu Deus. muito alta. Ele falou que nem sabia como eu estava falando, andando, enfim. E a ureia estava 500. Meu Deus. Então, ele falou que estava tudo muito alto, eles não sabiam, eles nunca tinham visto aquilo. Era a primeira vez que eles estavam lidando com aquilo, mas que ele estava muito contente de me ver ali é, relativamente bem, né? Sim. Depois de algumas sessões eu já estava bem melhor. Nossa, interessante você ter falado sobre isso. Primeiro porque para quem me assiste e que não é renal, entender a importância de você ter os cuidados, principalmente se você tem uma doença pré-existente, como por exemplo a pressão alta, que ninguém Sim. aqui, praticamente no mundo inteiro, o pessoal, né, trata a pressão alta como algo muito bobo. E isso pode te levar a perder a sua função renal. Mas o Sim. ponto é, como que pode, né? A doença ela é tão silenciosa e te levar a um ponto extremo, né? O meu irmão mais novo, ele também é renal crônico e ele teve uma creatinina de 25 também. E foi a mesma história. O médico não sabia como ele ainda estava de pé, conseguindo Isso. trabalhar e tudo. Eu não tive a creatinina muito alta, mas o meu médico falou a mesma coisa. Não sabe como eu sobrevivi, porque mais uma semana se eu não tivesse procurado ajuda seria a mesma coisa. Talvez nem estaria mais aqui. Então, que coisa Pois é. chocante. E quando você ouviu isso, qual foi a sua reação? A minha primeira reação foi gratidão a Deus, porque no dia que eles falaram assim para mim, que eu estava muito mal, que eu precisava é, de hemodiálise, enfim, eu falei, Senhor, me ajude nessa, porque a gente não sabe o que está na nossa frente, só Deus sabe, né? Sim, Então eu entreguei ali minha vida nas mãos de Deus e então eu fiquei muito grata porque deu certo, sabe? Eu fiquei sim, muito agradecida mesmo. A minha primeira reação foi gratidão. E depois eu fiquei apavorada também, porque eu falei, gente, 33 é muita coisa não.
para uma coisa que o normal é um, vamos dizer assim. É muito, né? Mas aí depois esse pavorzinho passou, mas eu fiquei apavorada na hora, assim. Falei, gente, Sim. E como você pode? teve. Apesar, assim, eu também sou uma pessoa de fé, assim, pelo que a gente tá conversando, eu acredito que você seja de fé, né? E a gente tem, né, aquele apego em Deus no momento que bate essas coisas, né? Mas ainda com essa fé, você acha que a sua vida se desequilibrou um pouco assim que você viu que a sua vida estava começando a mudar com essa doença? Ela ficou totalmente desequilibrada, minha vida. Sim, Ficou totalmente desequilibrada. Por quê? Eu tinha acabado de casar. Eu tinha 21 anos na época, né? Então, eu tinha acabado de casar, estava fazendo faculdade, não sabia como ia ser as coisas dali para frente, estava construindo a minha casa. Então, quer dizer, a gente fica sem saber o que vai acontecer. sim, Eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar, voltar a estudar, enfim, a gente fica, vamos dizer assim, de olhos vendados. A gente não sabe o que vai acontecer dali para frente, nos primeiros momentos. A gente fica meio, vamos dizer assim, sem saber mesmo como lidar com isso, né? sim. Depois que a gente começa ali a respirar, a tentar ir em frente, né? Pois Mas é. no início é bem assim, chocante. E você teve o apoio da sua família, do seu esposo, para enfrentar Muito, tudo isso? muito apoio. Muito apoio da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, do meu irmão, a família assim mais próxima, eles foram assim, e são até hoje, né, inclusive, são todo o meu apoio, assim. Até hoje, todos eles me ajudam muito. Sim. E o que que você sente tendo tido esse apoio, né? Você acha que fez muita diferença para você na sua vida ter essas pessoas para contar nesse momento? Eu me sinto privilegiada, porque faz muita diferença, a gente ter alguém, para segurar a nossa mão, e a gente, vamos dizer assim, para eu poder contar minhas aflições. Sim. Isso também é muito importante, poder desabafar, vamos dizer assim, porque tem momentos que não são nada fáceis, né. Não. Você sabe que tem momentos que a gente fala: "Meu Deus, será que eu consigo mais isso?" Mas, a gente vai indo, né. E aí eles são muito importantes nessa hora, porque Sim. eles estão ali: "Não, você vai conseguir, a gente tá aqui com você". E a gente acaba conseguindo, a gente acaba passando mais leve, vamos dizer, Eu pelas atualmente coisas que a sinto. gente tem que passar. Dá uma melhorada, né? Uma amenizada. Uhum. Infelizmente é a realidade de outras pessoas, né? Infelizmente eu não tenho esse apoio, né? Da família. Infelizmente tem amigos e amigas que o marido, a esposa abandona, né? Com medo do que vai vir pela frente depois que a pessoa fica doente. Isso. E você chegou a sentir esse medo do seu marido não te olhar mais como te olhava antes? Eu, na verdade, senti medo, de ele estar comigo por pena, num Uhum. primeiro momento. Mas, com muito carinho, muito amor, a gente foi se entendendo nessa parte. E eu entendi, que eu não era digna de pena. E sim, ele estava comigo porque realmente ele me ama, e mas eu senti isso, assim, eu senti um pouco de: "Ai, será que ele tá comigo por pena, ou porque ele gosta mesmo de mim?", sabe. Porque a gente Sim, tinha acabado de casar, acabado mesmo, assim, sim. fazia 1 ano e pouquinho. E aí eu falei: "Gente, será?". E eu fiquei nessa paranoinha aí. Mas depois ficou tudo certo. Muito legal você ter falado isso de não querer que ele ficasse com você por pena. E Sim. realmente é isso, né? A gente não se torna um coitadinho porque a gente ficou renal, né? A gente tem Sim. que continuar com o pensamento de como eu sou uma pessoa no mundo, fica comigo quem quer ficar, né? Isso, gente, é normal. Só que no início, eu entendo que, às vezes, muitas pessoas vêm conversar comigo no Instagram mesmo, falando: "Ai, eu não sei o que será", se às vezes até: "Ai, será que o meu marido vai ficar comigo?".
por pena, eu falo, não, gente, eu passei por isso, né? Então eu falo, não, você é uma pessoa normal como todas as outras. A Uhum. gente somente faz um tratamento que é necessário para nossa sobrevivência. E não somos coitadinhos, né? Aí, o seu primeiro tratamento foi a hemodiálise, certo? Foi a hemodiálise. E aí você precisou passar o catéter. Como foi para você a experiência desde o momento da colocação do catéter? Então, meu primeiro catéter até que não foi tão assim desafiador assim em termos de dor, né? Uhum. Ele foi bem tranquilo assim. Só que eu passei aquele catéter, o Shiley, sabe? Aquele que fica Era igual o meu também. isso. Ai, gente, mas ele é muito ruim para fazer as coisas, né? Ah, Tipo assim, ai, tomar banho. Ah, meu Deus, tomar banho, dormir. Uma vez uma amiga minha, ela foi dormir comigo no hospital, porque eu estava muito mal, então os médicos deixaram ficar um acompanhante, mas aqui não pode. Só aham. que eles deixaram porque não tinha vaga na UTI e eles precisavam de alguém ali, só que não podia dispor de uma enfermeira, enfim, né? Porque eu trato no SUS, né? E aí uma amiga minha foi dormir comigo. Coitada, ela nem dormia direito à noite, por quê? O catéter estava aqui e às vezes eu fazia assim, ó. Pelo amor de Deus, você vai quebrar isso aí. Eu falava, amiga, calma, amiga. E aí era muito difícil, né? Porque ele é incômodo, esse catéter. Eu achei, não sei o que você achou. Eu achei incômodo também. Eu achei muito incômodo. E eu fiquei um tempo com ele em casa também. Acho que eu fiquei uns 2 meses com ele. E aí depois passou aquele catéter que fica aqui O embaixo da nossa Permicat. pele, né? Uhum. Permicar. Obrigada, porque às vezes eu esqueço as palavras. E aí passei o Permicate e aí foi sucesso, porque daí eu não sentia mais nada com ele e foi tranquilo também a colocação. Sim. Só teve uma vez que eu tive que trocar ele, porque Ai, gente, eu sou muito sortuda, só que não. Ele teve uma rachadura no catéter. Por dentro ou Ele, por fora? por fora, vazou sangue. Então ele Uhum. tem a pontinha assim, era no meio. E Sim. vazou sangue à noite, foi um Deus me acuda. E aí tive que ir para lá trocar. Aí dessa vez aí doeu muito para trocar, muito. Foi triste. É, dizem que Mas a troca desse Permicat ela dói mesmo, né? doeu muito. Falei, gente, nem parece que. Gente, que horror! E Sim. aí teve que fazer túnel novo também, não sei se foi por isso. Fez um túnel novo, fechou o antigo, porque eu tava. Ainda sou sortuda, porque na época eu tava com infecção no túnel. Cata. É. Aham. Eu falei, gente, daí teve que trocar o túnel, daí fez um túnel aqui em cima do ombro. Não sei se por isso que doeu muito, não sei. Eu sei que, olha, foi sofrido esse daí, mas passou, graças a Deus. Sim. E pra sessão de hemodiálise, como foi? As primeiras sessões. As primeiras sessões, elas foram, por incrível que pareça, mais tranquilas do que as últimas, vamos dizer assim, as últimas que eu fiz. Você ficou Porque, quanto tempo na total, na hemodiálise? em totalidade, eu fiquei 1 ano e meio. Ah, sim. Mas eu fiz um transplante e voltei para hemodiálise. Depois eu já conto para você essa parte, Tá. né, amor? Então, aí, as primeiras sessões, eu falo, porque elas foram de 2 horas, então elas foram muito tranquilas, não passava mal, só na primeira, né? Que na primeira, nossa, passei mal. Mas nas outras que se seguiram, foi super tranquilo, super de boa. Mas as últimas já não foram tão boas, porque a minha pressão, ela é normal. E baixava muito durante a sessão. Então eu não ficava bem, me sentia às vezes nauseada, muita cãibra, a pressão baixa mesmo em si já me deixava meio mal. Então, mais para o final foi ficando mais difícil para mim. Você fez esse um ano e durante esse um ano você se inscreveu na lista de transplante? Então, foi assim. Quando eu fiquei doente, minha mãe já manifestou o desejo de doar para mim. A Hum. minha mãe e o meu pai. E algumas pessoas da família também. E aí, então, eles esperaram eu me estabilizar para começar os exames pré-transplante, né? Fizemos exames com meu pai e com a minha mãe. E a minha mãe foi escolhida como doadora porque meu pai já estava com o início de hipertensão.
né? Sim. Então, e ele é mais velho também do que ela. E aí eles escolheram a minha mãe para estar doando o rim para mim. Quando completei 10 meses de hemodiálise, eu fiz esse transplante. Então, foi um transplante com doador vivo. E aí, mas eu já estava inscrita na lista também. Só que saiu antes a data para o doador vivo e a gente decidiu fazer. Sim. Então, eu fiz esse transplante, só que esse transplante eu perdi no mesmo dia. Então, ele não chegou não cheguei a ficar com ele muito tempo. Eu saí da sala de cirurgia, tudo bem, fazendo xixizinho, maravilhosa, tudo bem. Quando cheguei no quarto, eles, depois do transplante, eles infundem bastante soro para Uhum. fazer o rim funcionar lá. E aí eles infundiram e eu parei de fazer xixi. Quando eu parei de fazer xixi, a enfermeira já chamou o meu médico e aí ele já correu comigo fazer um ultrassom para ver o que que tinha e estava obstruído. Então eu Aham. estava com uma trombose, no rim. E aí eles me levaram novamente para a sala de cirurgia para tentar desobstruir, a passagem ali, mas não conseguiu, infelizmente. Antes deles conseguirem, eu dei uma descompensada, e aí uma das médicas falou assim: ó, melhor a gente fechar ela sem o rim e tentar um outro transplante, né? Do que esperar e talvez ela não aguentar. E aí depois ela me explicou isso, né? E aí eu falei, tá certo, né? Senão não adianta, né? Como que eu vou, Sim. né? Pois é. Não ia adiantar nada ter um rim e não ter vida, né? Pois é. Aí, aí eles fizeram isso e aí eu acabei voltando para hemodiálise no outro dia já. E aí, Então, nessa volta, você ficou quanto tempo? fiquei mais 8 meses. E foi a mesma situação? As primeiras sessões foram tranquilas e depois começou a piorar? Isso, foi a mesma coisa. E aí, como que veio essa questão da. Você chegou a fazer fístula para hemodiálise? Não cheguei a fazer fístula, mas fiz os exames. Só que eu era muito ruim de ver, e até hoje sou ruim, né? Então, Aham. era muito ruim. E como eu já estava novamente fazendo exames para o transplante, aí eles optaram por esperar um pouco mais. Ah, entendi. E como que Então, eu não surgiu a cheguei a fazer. diálise peritoneal? Então, eu fiz um novo transplante depois desses 8 meses com uma tia minha, uma tia paterna, ela doou o rim para mim. E só que depois, esse rim eu tive várias rejeições. Então, depois de 3 meses, eu comecei a ter várias rejeições, tratamos várias, só que chegou num ponto que ele já não estava mais muito bom, mas tentamos, né, fazer vários tratamentos, até que chegou o momento que, com 6 anos e meio, ele parou de funcionar. E aí, a minha médica chegou para mim e falou assim: Andréia, você sabe, o seu rim está parando e a gente precisa ver um método de substituição para você. E aí eu tô aqui para conversar com você. Se você vai querer hemodiálise ou se você vai querer diálise peritoneal. E lá atrás, né, quando eu estava na hemodiálise, tinha feito o primeiro transplante, não tinha dado certo, eu queria mudar para diálise peritoneal. Eu Hum. só não mudei porque o outro transplante saiu muito rápido e aí eu não mudei. Então eu já tinha esse desejo de mudar para diálise peritoneal. Eu Mas só não você, mudei. como que você conheceu o tratamento de diálise peritoneal? Para você já ter se decidido a querer fazer ele? Então, na época, umas enfermeiras conversaram com a gente ali da hemodiálise sobre diálise peritoneal, lá atrás. Aham. Eu nem sabia como era hoje, mas eu queria fazer diálise peritoneal. Eu falei, ó, porque eu passava muito mal na hemodiálise. Então eu falei, Sim. gente, melhor tentar um novo para ver se eu vou me dar bem. E então eu conheci através das enfermeiras, só que lá atrás, lá na hemodiálise mesmo, elas passaram fazendo tipo de uma palestra lá. Em todas as Uhum. salas, elas passaram falando da diálise peritoneal, se alguém tivesse interesse para conversar com elas. Aí eu acabei conversando, acabei até marcando de passar o catéter, só que daí que saiu a data do transplante, eu daí não fiz.
Aí você foi atrás de saber sobre a diálise peritoneal. Isso. Daí ela falou assim, ó, a minha médica do transplante falou assim, vou te marcar uma consulta para você conversar com a médica da diálise peritoneal, porque na época eu estava obesa, né? Eu estava Sim. pesando 110 quilos, porque depois do transplante e dos tratamentos eu engordei muito. E aí ela falou, não sei se com o seu peso vai dar para fazer, mas a gente encaminha você e você conversa com ela, tira essa dúvida, enfim. E aí fui, que chama pré-diálise aqui, tem esse serviço que a gente fica quando não tá na diálise ainda, mas já tá perdendo o rim, a gente fica nesse pré-diálise. Sim. E aí, passei com a médica falou: "Não, sucesso, pode fazer, a gente vai fazer sim". E aí foi super tranquila, assim, a passagem para a diálise peritoneal. Fiquei muito triste, porque estava perdendo o rim e tudo mais, mas, assim, eu fui instalando isso gradualmente na minha cabeça. Eu tive 6 meses até ele parar totalmente, para poder melhor do que do começo, né, porque no começo eu tive poucas horas para Jesus. assimilar, né. Sim, Então, 6 meses eu dei graças a Deus, né. Falei: "Tá ótimo". sim. Quando a doença vem, ó, você vai ter que engole isso aí. Essa é a sua realidade agora. Isso, vai com Deus. E Falando aí, já vou chegar nessa parte da diálise peritoneal em si. Queria falar exato sobre isso. Qual foi a sensação? Eu vou até abrir o meu coração agora para vocês que estão me assistindo. Eu estou retornando agora às gravações. E eu fiquei um tempo parado por questões da vida, que eu estou estudando, fazendo um monte de coisa, e porque também eu tive dois amigos que retornaram para a diálise. E isso mexeu muito comigo, perder o transplante. Como foi para você? Como você se sentiu? Como é, pelo menos na sua experiência, essa vivência de perder o transplante? então, eh, foi muito difícil para mim aceitar que eu estava perdendo o transplante, primeiro de tudo. Só que eu já sabia que não estava indo bem, enfim. Mas eu não queria acreditar, sabe, assim, a gente não quer acreditar que a gente está perdendo, algo que fez tão bem pra gente, a gente não quer aceitar. Minha primeira reação foi, de não aceitar mesmo. Quando a médica falou assim pra mim, falou mesmo: "Andreia, você tá perdendo o seu transplante", foi bem no meu dia de aniversário de transplante, eu falei: "Não acredito". Primeira coisa que eu falei pra ela: "Não acredito". Aí ela falou: "Não, Andreia, calma, você vai poder tentar de novo". Daí ela foi me explicando, Sim. foi conversando comigo, aí eu fui ficando um pouco mais, eh, resiliente, vamos dizer, né. E aí chorei muito, né, a gente chora. Chorei muito, assim, fiquei uma semana chorando. Falei: "Ó, eu vou tirar a semana pra chorar", falei para o meu pai. Falei para o meu marido, falei para o meu pai, falei: "Ó, essa semana eu vou chorar". Chorei, chorei até. Aí meus amigos vinham me visitar e eu chorava, porque eu tinha que pôr aquilo pra fora, né. Aham. Passada aquela uma semana que eu me dei, eu falei: "Gente, espera aí, agora vamos levantar a cabeça aí e ir em frente, porque já deu pra desabafar, né". Desabafei chorando, agora aí eu mesmo falei: "Gente, vamos levantar a poeira, dar a volta por cima, porque, né, o rim não vai ficar esperando aí, eu tenho que, né". E aí foi isso, mas de primeira mesmo eu sofri bastante, chorei, chorei, chorei. É importante você ter falado isso. Eu até falei com a médica também no último episódio. Nunca guardem o que vocês estão sentindo. E Não, se você tem aquelas pessoas à sua volta que tentam o tempo todo. É uma forma que eles tentam de te proteger, né? Mas é silenciando, né, os nossos sentimentos, infelizmente, né? É uma é. questão até que a gente tem que começar a fazer na internet, começar a postar conteúdo, ensinando a nossa família e nossos amigos como reagir com a gente. Nossa, super. Né? Porque eu entendo que é uma forma que eles estão querendo proteger a gente, mas a gente precisa, né, sofrer. É uma perda na nossa vida, né? É E uma tudo que é perda muito grande. ruim, o luto ele tem um sofrimento, né? Então tem que sofrer, tem que chorar mesmo, tem que sentir sentimentos ruins, porque a vida não é só feita de sentimentos bons, né?
Uma pena, né? Poderia. Ah, pô, poderia. Mas aí é aquela questão, né? Realmente, aí a gente consegue perceber que a gente não daria valor à vida, Exatamente. né? E aí a gente começa a entender porque Deus fez tudo, né? Exatamente. E aí voltando agora sim para você, aproveitando o momento que tá passando por isso, eu desejo que toda a energia positiva para vocês. Eu que nem passei por isso, mas tenho uma expansão que eu sei que um dia pode acontecer e eu ainda está vivo isso acontecer. E o melhor possa acontecer com vocês, vai doer, chora mesmo, tá? Perder aquilo que te tirou da máquina deve ser horrível, né? Como a nossa amiga Andrea tá falando, foi horrível para ela e eu tenho certeza que deve ser horrível para todo mundo. E Sim. agora sim, a gente vai voltar sobre a diálise peritoneal. E aí, como que é o preparo? A maioria do pessoal que vai me assistir agora, que vai assistir a gente agora, é leigo. Eu sou totalmente leigo. Eu não sei nada de diálise peritoneal. Como é que é? Certo. O que que eu faço? Eu tenho. Imagina que eu não sou você, que eu já não sabia da diálise. Ninguém falou pra mim. O que que eu teria que falar e com quem que eu quero fazer diálise peritoneal? Como que você fez? Então, aqui foi assim. Depois que eu fiz essa consulta com a médica da diálise peritoneal, ela me encaminhou para o setor de enfermagem da Uhum. diálise peritoneal. Por quê? Ali a gente precisaria começar a fazer algumas coisas. Eu começaria a fazer o treinamento, né, que a gente faz um treinamento. Também tive que ver para passar o catéter, então tem que conversar sobre isso, elas conversam com a gente sobre como que vai ser a passagem, aqui eles explicam tudo. Sim. Porque eu não sei se como que é, porque aqui é um hospital escola. Então, tudo que eles fazem com a gente, eles explicam antes ou durante. Então, eu não sei como é nos outros lugares, porque nunca tive outras experiências. Sim. Mas aí elas explicam como é a diálise peritoneal, que é feita através de uma máquina. Pode ser feita também manualmente, só que aqui eles preferem a máquina. Então, eles explicam que a máquina, que se chama cicladora, ela vai ser nossa melhor amiga a partir daquele momento. E a gente faz à noite. Então, a gente faz, pode ser durante o sono, por exemplo. Daí elas me explicaram que poderia ser a terapia de 8 horas até 12 horas, que ia depender ali dos meus exames, da minha condição física, enfim. Elas fazem esse trabalho de explicar realmente o que é a diálise peritoneal, o que a gente precisa. Outra coisa, antigamente, não sei se você já ouviu falar ou se alguém ouviu, mas acho importante falar, que mudou muito a diálise peritoneal. De 10 anos para hoje, por exemplo. Muitas pessoas que eu converso, elas acham que a diálise peritoneal ainda é aquela dificuldade, porque antes era dificultoso, sabe? Aham. Você tinha que ter todo um preparo no quarto, não podia ser um quarto comum, né? Então, tinha que ter uma torneira no quarto, uma pia no quarto, um ralo, daí tinha que ter azulejo na parede do quarto. Então, tinha que ter um preparo maior do quarto em si para receber o paciente em casa. Não podia dormir com o esposo, com a esposa, com a Uhum. namorada, por exemplo, namorado. E hoje a gente já pode fazer praticamente tudo normal. Eu até meus gatos, meus cachorros dormem comigo se eles quiserem. Uhum. E antigamente não podia nem se imaginar isso. Então, eu acho importante dizer que mudou muito. Hoje não precisa de preparo prévio no quarto. Não tem que estar assim. Tem que ter ou forro ou laje no quarto para não entrar muita poeira né, com o vento, enfim. E também tem que estar pintado, rebocado e pintado. Uhum. Então, é a única coisa que eles exigem, pelo menos aqui em Botucatu, né? É, porque como aqui é um hospital escola, eles fazem vários estudos, né, sobre várias terapias, vários tratamentos, e aqui foi fazendo vários estudos e foi chegando nesse ponto que está hoje, né. Então aí Sim. elas explicam isso também, enfim, é um trabalho todo da enfermagem explicar para nós, como é a diálise no dia a dia também, enfim.
Você passa por essa parte assim, eu sei mais ou menos por alto. Aí você passa por essa avaliação toda e aí E- você é aprovada, né? Se tiver tudo ok. Isso. E aí depois dessa aprovação, o que que acontece? Então, aí a gente vai começar a correr atrás dos trâmites mesmo para começar a fazer. Então, a gente vai atrás de fazer o implante do catéter. Lá no meu hospital é tudo ali no mesmo lugar. Então, a gente acaba, assim, fazendo tudo no mesmo lugar. Não precisa Uhum. correr atrás de cirurgião nem nada, porque eles mesmo já fazem esse processo para gente. Então, aí a médica marcou comigo de fazer o implante do catéter. E aí, depois do implante, começou o treinamento que eu falei para você. Então, a gente fez 6 semanas de treinamento. Não sei como é também nos outros lugares, mas acredito que seja igual. Tem que o paciente e mais uma pessoa fazer esse treinamento. Uhum. E aí a gente faz, treina, montar a máquina, os possíveis erros que podem dar na máquina, elas explicam para a gente. Então, aí ali a gente fica sabendo mais ou menos o que a gente vai encontrar. Lógico que na prática é totalmente, é, Sim, né? Enfim, é diferente, mas a gente já tem uma base ali do que pode acontecer, o que pode solucionar certas coisas, enfim. Aí também, depois do implante, toda semana eu ia fazer uma lavagem da cavidade para ver se o catéter estava funcionando e para lavar ali dentro, para ver se está tudo bem a entrada e a saída do líquido. sim. E aí foi isso, eu fiquei 6 semanas fazendo esse treinamento, e aí quando eu terminei o treinamento, eu já entrei em diálise peritoneal. Nesse ponto, as minhas enfermeiras já tinham pedido meu material, Uhum. porque o material vai para nossa casa. Então, eles pedem direto da Baxter, a Baxter manda, aí não sei se é Baxter, mas enfim, a fornecedora manda, e manda a máquina também. E aí, no início, o médico faz uns exames para poder fazer um cálculo aí de quantas horas, de quanto que vai caber na nossa cavidade de líquido. Tudo é feito ali, tudo um processo, o médico faz para poder prescrever na nossa máquina o que a gente vai fazer durante a noite. E a máquina faz tudo sozinha. Então a gente só coloca o líquido, monta, limpa, né? Claro. E ela faz tudo sozinha durante a noite. A gente Sim. dorme. E você pôde escolher a pessoa que foi te acompanhar para aprender junto com você o treinamento ou tem algum critério para escolher essa pessoa? Não, você pode escolher. Quem vai fazer o treinamento com você é você mesmo que leva. Você fala, por exemplo, meu esposo vai. Meu pai vai. Meu pai que foi, no caso. Ah, sim. Porque meu esposo estava trabalhando, minha mãe também. E o meu pai, ele tem uma flexibilidade de horário maior, né? Então, aí ele foi comigo. Para vocês que estão assistindo a gente, eu não sei se vai ser antes desse vídeo ou depois, mas também vai ter uma entrevista com o médico explicando toda essa parte mais técnica de um médico, tá? Sobre a diálise peritoneal. Então, no momento que eu estou postando esse vídeo, eu ainda não sei porque eu ainda não a gravei. E as gravações elas saem, eu gravo primeiro e vai sair depois. Mas vocês podem procurar tanto aqui no Instagram, em qualquer rede social, um vídeo antes ou depois desse, que vai ter um com o médico falando sobre essas partes mais técnicas para vocês entenderem melhor, tá? Aí, até onde eu sei, vocês recebem a máquina e Isso, vocês recebem as caixas com as bolsas com os líquidos de diálise, né? Tem isso. que ter um espaço muito grande para receber tudo isso. Ai, tem que ter um espacinho bom. É muita caixa? No meu caso é bastantinha, porque eu também faço uma troca manual que confunde muita gente. Eu faço uma troca manual durante o dia, então, no meu caso, vem umas 6, 7 caixas a mais do que iria para uma pessoa que não faz, por exemplo. Você saberia me dizer mais ou menos o tamanho dessas caixas? Nossa, esses dias eu até medi elas, mas eu não lembro mais. Assim, Mas é mas tipo uma tipo assim, caixa. de altura, ela deve ter uns 30 centímetros e Hum, de largura, assim, uns 40, 50. é bem grande. E quantas É, que você recebe por mês? eu recebo 30 e uns quebrado aí.
Meu de Deus. 30 e poucos, porque também vem o equipo que vai diretamente para o ralo, né? Aham. A gente não tem contato com o líquido. E também veio o cassete, que é o equipo que vai nas bolsas e no paciente. E também vem tampinhas. Só que para mim, como eu faço uma troca manual, vem o dobro de tampinhas. Aí vem mais bolsas, que são as manuais, para eu poder fazer uma troca. Sim. Enfim, é que eu sou um pouquinho mais complicada do que eu Uhum. gostaria nessa parte, mas é isso. Sim. E aí, você já, na sua casa, você já tinha um espaço assim preparado e tudo, ou você teve que programar essa questão de um quarto, um local para você guardar todas essas caixas? Então, na minha casa antiga, eu tinha um espaço que a gente estava fazendo, a gente ia fazer uma área de churrasco ali, né? Então a gente tinha tipo uma varandinha. Então Sim. aí eu adaptei essa varanda para receber ali os materiais. Sim. Ao invés de churrasco, foi bolsas, né? Mas Sim. tá ótimo. E o quarto, você usou o seu quarto mesmo? O quarto, meu quarto mesmo, meu banheiro mesmo, não fiz nenhuma melhoria, nem nada. Tipo assim, porque ele já tava, a pintura tava ainda boa, não precisei fazer nada. Ah, e outra coisa que eu não falei, desculpa, a enfermeira aqui do meu hospital, ela visita as casas para ver se Hum, estão aptas a receber a diálise peritoneal. ia perguntar isso mesmo. Isso, eu acabei esquecendo ali naquele processo que eu falei ali, entre Do preparo, né? do preparo, isso. E aí ela veio em casa, ela olhou tudo, falou tudo certo. Inclusive, eu perguntei para ela dos animais de estimação. Não que eu ia me desfazer deles, porque eu não ia mesmo, né? Mas, enfim. Sim. E aí ela falou: não, super tranquilo. Só ter alguns cuidados na hora de conectar. Não deixar eles entrarem antes de conectar, nem enquanto estiver limpando no quarto. De resto, tranquilo. Sim. E como que foi as suas primeiras sessões de diálise peritoneal? Como você se sentiu? É diferente? É porque assim, ó, na hemodiálise a gente sente, por exemplo, o nosso corpo muito cansado. Parece que a gente caminhou, né? Fez uma corrida. Pelo menos Sim. eu era assim, meu corpo ele ficava muito Nossa, eu cansado. sinto muito. E Eu sentia na muito. diálise peritoneal, o que que você sente enquanto tá fazendo? Nada, Literalmente nada? nada. E A gente não depois? sente nada. Depois a gente não sente nada. Eu costumo falar que não tem nenhum efeito colateral. Uma vez eu fiz até uma caixinha lá no meu Instagram para perguntar para os meus seguidores se alguém tinha efeito colateral. Ninguém tinha. Todo Sim. mundo respondeu na enquete que não tem efeitos colaterais. O efeito colateral que eu vejo mais comum, que todos nós temos às vezes ali, é uma quedinha de pressão, assim. Mas durante o dia, não durante a diálise. Uhum. Essa é uma Entendeu? questão que muita gente tem medo. O que eu mais escuto quando eu falo de diálise peritoneal é isso. E se passar mal dentro de casa? Você sentiu esse medo? E se você passar mal? Não passa mal. Eu não senti esse medo, porque as meninas já tinham me falado, minhas Uhum. enfermeiras, elas são o máximo, elas já tinham me falado, ó, não tem efeito colateral. Eu falei, ah, para, que não tem, né? Eu assim, né? Aham. Incrédula, porque a gente não conhece quase a diálise peritoneal. Você pode ver, a gente vai conversar com o renal mesmo. ah, tipo assim, as pessoas não conhecem, elas desconhecem. E aí Sim. até eu falei assim, ah, para, que não tem. Aí ela falou, não, pode ficar tranquilo, porque eu fiquei assim, tipo, gente, e se, né? E se passar mal? Como faz? Uhum. Chama SAMU, né? Eu fiquei, né? Ela falou, não, não, não tem efeito colateral. Eu falei, e aí, em 4 anos, e não sei quantos meses, que eu já não lembro mais quantos meses eu tô no diário, em mais de 4 anos, eu nunca tive nada na diálise peritoneal, nada. A única coisa que eu posso falar para você que eu senti que é comum e é normal é quando a gente inicia, a gente tem um pouquinho de dor. Às vezes na hora de infundir, às vezes na hora de drenar. No meu caso, era na hora de drenar.
Então eu senti alguma dorzinha ali, mas foi muito pouco e muito rápido. Mas era Então, uma dor dentro da barriga ou superficial? dentro da barriga, porque eu acho que ele suga, né? A máquina suga. Então Aham. eu acho que dependia da posição que eu estava, acabava sugando, acho que a parede de algum órgão, alguma coisa assim, porque dava tipo uma cólicazinha, Aham, assim, um sim. cólico. E aí eu falava, gente, será que vai melhorar? Daí eu falei para elas falam assim, no início é totalmente normal. Tem gente que sente, tem gente que não. E logo passou, assim, uma semaninha, passou. Pra você, o que que hoje você diria? Você é team hemodiálise ou você é team diálise peritoneal? Ah, eu sempre falo isso, eu sou team diálise peritoneal, com certeza. Aham. Eu falo que a diálise peritoneal, ela mudou completamente, o meu conceito de diálises, né? Então, a diálise peritoneal, eu falo que ela é um patamar acima, Sim. para Muita mim. coisa mudou, né? É aquilo que você falou. Muita coisa mudou. Até a hemodiálise, né? Hoje em dia mudou de Mudou quando muito, era um sim, tempo, sim. mudou muito. Só que no SUS, que nem hoje, tem a hemodiafiltração, né? No Uhum. SUS ainda não tem, então, né? Eu acho a diálise peritoneal um pouco melhor, assim, Sim. E toda pra essa mim. rotina de diálise peritoneal. Não, primeiro uma coisa que eu quero saber que eu acho interessante. Quem era a Andrea antes de ser renal crônica? E quem é a Andrea depois da doença renal crônica? Você acha que a doença. Óbvio que a idade, né? Muda, né? Você tinha 21 anos apenas, mas você acha que existe uma Andrea antes da DRC e uma Andrea depois da DRC por causa da DRC? Eu acho que sim. E qual que é a maior diferença? Eu acho que eu me tornei um pouco mais paciente. Eu já era paciente, mas eu me tornei mais paciente, principalmente com as outras pessoas. É, também, eu acho que eu me tornei muito resiliente, me tornei uma pessoa mais, vamos dizer assim, que me coloco mais no lugar do próximo. Vamos dizer assim. Porque não sei se era a juventude, eu não me colocava muito no lugar do próximo, sabe? Assim, Uhum. me colocava, mas não com tanta empatia. Hoje eu sou mais empática do que como hoje. Sim. Eu vejo que hoje eu sou mais empática com a dor do outro, com o adoecimento do outro, ou com as coisas felizes que o outro passa, também sou mais empática. Hoje eu aproveito mais muitas coisas, coisas simples, assim, aproveito muito, tipo um banho de mar. Nossa, aproveito muito. Uhum. Não que antes eu conhecesse o mar, porque eu não conhecia, amigo. E eu conheci depois da doença renal crônica. Inclusive, quando eu fiquei doente, eu pensei assim, gente, será que eu vou morrer sem conhecer o mar? Eu pensei Uhum. isso, acredita? Aí, mas deu certo, conheci o mar já. Agora, todo ano eu vou na praia, nem que seja para ir a pé, eu vou. Nem que seja para Sim. dividir o combustível em 6 vezes. Eu falo pro meu pai dá risada. Fala, é verdade, se precisar. Sim, foi daí que veio o vídeo de você ensinando como prepara a máquina para viagem? Sim, Ah, sim. porque quando eu falei, teve um dos vídeos que eu trouxe aqui no canal, ou eu compartilhei o story de alguém, aí teve uma pessoa que me indicou, foi aí que eu conheci o seu trabalho, que me indicou o seu perfil. Aí falou, ah, essa menina aqui, ela também mostra o dia dela, na dia... Infelizmente eu não vou lembrar agora o seu nome, mas um beijo pra você. E aí me indicou o seu perfil, aí eu vi esse vídeo de você ensinando como preparar a máquina para viajar. Ensino. Às vezes eu ensino no story, montar no lugar que eu tô. Esses dias eu fui para São Paulo e o quarto era muito pequeno. Hum. E aí a sorte é que eu fiz a escolha correta, né? Na hora eu falei para minha enfermeira, ó, eu vou fazer manual esse fim de semana, porque não sei como vai ser lá os meus horários, enfim, ela falou, não, pode fazer. E aí passou para a médica prescreveu, né, o que eu tinha que fazer. E aí foi sorte, porque eu cheguei lá, não tinha lugar para colocar a máquina.
Não tinha espaço, no caso. Uhum. E eu coloquei em cima de um banquinho, limpei esse banquinho muito bem, que era de plástico, né? Graças a Deus. Limpei ele muito bem ali. E ali foi, coloquei a máquina para esquentar. E aí foi isso, mostrei isso também. Eu sempre procuro mostrar o que acontece comigo. Porque às Uhum. vezes eu vou viajar, às vezes não tem o que a gente precisa, o que seria o aceitável e o corretíssimo. Às Sim. vezes não tem. E aí eu vou ficar sem fazer diálise? Não, eu adapto com o que eu tenho ali no momento para fazer minha diálise. Uma Sim. vez eu viajei para casa de uns amigos e eu ia levar a minha mesinha. Só que daí eu esqueci. Eu tenho uma mesinha portátil que dá para dobrar, eu levo ela nesses casos. E eu acabei esquecendo, né? Eu e meu esposo, a gente não lembrou da máquina, só lembramos quando estava lá. Daí eu falei para minha amiga, a máquina não, a mesa. Aí minha amiga falou: Meu Deus, eu não tenho nenhum lugar para você colocar perto da cama. Eu falei: Mas não tem problema. Pegamos a mesa dela de jantar, colocamos do lado do sofá e ali eu fiz minha diálise. Uhum. Limpei bem limpinho, limpamos tudo. Foi ali. A gente tem que saber lidar ali com os imprevistos, né? Pois é. Até, inclusive, às vezes eu sou bastante criticada ali no meu Instagram por isso, mas eu prefiro tentar viver do que me importar muito com o que as pessoas estão me criticando ali, porque para alguém vai servir aquilo ali que eu falei. Uhum. Sem Então, dúvida. para alguém tá fazendo toda a diferença. Se para você não faz, mas para alguém faz. Então, Sim. por isso que eu continuo. Sim. E aproveita para vocês que estão assistindo a gente, a Andréia, ela posta conteúdos de diálise peritoneal, a rotina dela, como é a vida de uma paciente que faz diálise peritoneal. Desde o início do vídeo já tá passando aí na tela para vocês o Instagram dela, então siga lá. Se você tá assistindo a gente por outras redes, vai lá no Instagram, siga ela. Eu comecei a gostar muito, conheci, amei. E eu amei isso que você acabou de falar, que não tem como seguir um padrão perfeito. Não Não, existe padrão perfeito na nossa doença, gente. não existe. E, aliás, que existe o imperfeito, se a gente for procurar, né? Pois é. Porque, né? Não existe. Então, quer dizer, se não, eu sempre falo isso, senão eu nunca vou sair de casa, eu nunca vou conhecer outros lugares, eu nunca vou poder fazer nada. Eu, uma vez, falaram assim para mim, nossa, mas você tá na fila, eu tô na fila do transplante para um terceiro transplante, porque eu sou dessas, né? Sim. Enfim, mas você vai viajar 1.500 quilômetros na fila do transplante. Eu falei, gente, eu nem sei quando vai me chamar. Eu nem sei Pois se é. vai me chamar. Se chamar, a gente pensa, não é, amigo? Pois é. Ah, se chamar, eu falo, ai, eu venho de bicicleta, sei lá, invento. Gente, né? Mas quando não chama ainda, meu bem, eu vou curtindo. E aproveitando esse gancho de que você falando que você mostra essa questão da viagem, como que é a sua rotina incluindo a diálise peritoneal? Como é o dia a dia fazendo diálise peritoneal? Mudou alguma coisa? Você teve que adaptar alguma coisa para encaixar com o tratamento? Então, eu só adapto assim, ó, porque atualmente eu tô estudando, mas eu estudo em casa. Eu optei por fazer cursinho, eu faço cursinho, né? E eu optei por esse ano fazer cursinho em casa, justamente por conta da troca manual. Então, eu tive que conciliar, fazer isso, essa troca, para poder fazer a troca manual, porque ano passado eu fazia cursinho presencial e já fazia uma drenagem manual. As duas são diferentes. Então, ano passado eu só drenava. Uhum. Só que esse ano, por algumas coisas que eu tive, meu PTH subiu um pouco, daí o fósforo acaba subindo quando o meu PTH está alterado, o meu fósforo altera um pouco, e a minha médica achou melhor colocar uma troca, ao invés de só a drenagem, para poder tirar mais um pouco do fósforo, enfim, se o PTH continuasse a subir, que continuou, né? Enfim. E aí, eu optei por fazer em casa porque lá não era um lugar muito seguro para fazer. Uhum. Dava para fazer a drenagem, mas não dava para fazer a infusão. Porque a infusão, a gente tem que. Eu gosto de esquentar o líquido. E aí, para eu levar a máquina todo dia para esquentar o líquido,
era meio fora de mão, né. Uhum. Então essa foi, uma das coisas que eu tive que adaptar. Então o meu estudo, eu adaptei para casa. E eu adapto assim, se eu tenho um compromisso muito cedo, vamos dizer assim, bem cedo, eu ligo a diálise mais cedo um pouco, à noite. Então, para dar tempo, terminar às 10 horas, sem eu ficar, em déficit, né, da diálise, e ir para o meu compromisso tranquilamente. São essas 2 coisas aí que eu faço. Sim. E aí, como que começa o seu dia? Você acorda. Eu acordo, me desconecto, né, aí vou lá fazer minhas coisinhas, higiene pessoal, né, Sim. e aí depois eu vou já, pegar um golinho de suco, até todo mundo que me segue fala: "Ai, suco do quê? Suco do quê?". Porque eu sempre tomo um golinho de suco matinal, porque eu tenho um pouco de enjoo, por conta do Sinacalcete, não sei se você toma. Não, Eu não tenho um pouco tomo. de enjoo. E ele é bem forte, esse remédio, e eu tomo à noite, só que de manhã eu ainda tô enjoada. Então eu tomo um pouquinho de suco, porque parece que me alivia um pouco. Então essa é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Vou, Uhum. pego meu suquinho, sento aqui, abro o meu computador, começo a estudar. Estudo a manhã toda praticamente, e aí depois vou para o almoço e faço a troca manual. Nesse horário aí do almoço, 1 hora, 1h30, depende dos estudos. E aí, depois dos estudos, eu vou para minha rotina de dona de casa. Então, eu vou fazer o que tem que fazer. Eu vou lavar uma roupa, passar um paninho na casa, enfim, lavar louça. Até tinha um quadro que eu colocava lá no meu Instagram, loucinha nossa de cada dia, porque todo dia tem louça, né? Toda hora tem. Aí eu colocava ali, até preciso voltar a fazer isso. E aí faço isso, faço minha rotina de dona de casa. À tarde a gente vai passear com as minhas cachorras, né? Dar uma voltinha. Antes eu fazia academia, só que eu dei uma paradinha porque estava com muita dor nas costas, precisava ver o que que era as dor nas costas, e porque, tô com uns probleminha financeiro, né, amigo. Então, Aham. porque eu e meu esposo, a gente conseguiu comprar uma casinha, né, uma outra casinha. E aí a gente tá ainda, arrumando as nossas finanças para poder voltar, né, a pagar uma academia, enfim. Mas uma Sim. hora volta. E aí vou passear com as cachorras então à tarde, espero meu esposo chegar do trabalho, a gente conversa um pouco, toma um cafezinho juntos, depois ele vai para a faculdade e eu vou fazer algumas coisas. Ou eu vou estudar, ou eu vou fazer uma jantinha, depende do dia. Ou eu vou. Ai, tem a hora da fofoca também, que eu não posso perder. A hora da Uhum. fofoca, que eu vou lá conversar com meu pai e com a minha mãe, pelo menos uma meia horinha por dia. Então eu sento lá, que eles têm uma sorveteria, sabe? Aham. Aqui no bairro. E aí eu vou lá e a gente fica lá uma meia horinha ali batendo um papinho. E é isso. Depois desse bate-papo, eu venho. O meu material, inclusive, agora tá ficando na casa do meu pai, porque Uhum. tem espaço lá. E nessa casa que eu tô aqui agora não tem um espaço definido ainda. E aí eu pego, trago o meu material, ou meu esposo traz, ou ele traz, porque eu não aguento por causa das minhas costas. Aí eles trazem, e nessa hora eu faço a montagem. Sim. Então, eu faço a montagem da máquina e eu gosto de montar um pouquinho antes, inclusive uma dica para quem está aí que vai começar a diálise peritoneal. Por quê? Dá tempo o líquido esquentar um pouco. Porque quando ele entra um pouco menos quente, pode acabar doendo um pouquinho também. Hum. Então, aí eu monto ali um pouco antes, daí depois vou jantar, vou assistir uma TVzinha e depois eu vou lá conecto. E aí, você começa mais ou menos que horas, assim, no dia a dia? No dia Então, comum, qual é a hora mais ou eu, menos? eu deixo mais ou menos por volta de 10 horas. Ou 10, 10h30, às vezes 9h30, depende. E Depende. atualmente você faz quanto tempo de sessão? Eu faço 10 horas, eu comecei com 10 horas e tô com 10 horas até hoje, Todos os dias da semana? todos os dias da semana. Você não tem aquela questão da folga do domingo? Não, não tenho Ah. folga. Mas isso é o quê? É uma Quando tem questão folga, que os seus exames pedem que seja todo dia? na verdade, assim, eles preferem que fique assim, porque às vezes
um tempo atrás, o meu fósforo estava muito instável. Uhum. Por conta do PTH estar instável, o fósforo também ficou instável. E aí eles preferem que eu fique fazendo para tentar deixar ele como tá, que agora ele tá bom, do que tentar tirar e, tipo assim, porque foi difícil arrumar, né? Então, Aham. eles preferem deixar do que tentar tirar e não dá certo. Sim. Então, mas para mim tá super tranquilo, eu faço de boa. Eu não ligo fazer todo dia. Você Já chegou virou rotina. a perder todo o seu nível urinário? Perdi todo. Eu comecei fazendo a diálise peritoneal, fazendo bastante xixi. Só que no decorrer aí dos primeiros meses, eu estava ali terminando de perder o transplante, fazendo. Uhum. E aí eu comecei a fazer pressão alta, muita pressão alta. E aí a minha médica tentando arrumar a diálise, tentando com medicação, com diálise, arrumar. Aconteceu que eu tive um AVC, tive um sangramento no cérebro. Eles acham, mas é tipo assim, uma coisa que não deu para ter certeza, que eu tive uma malformação arteriovenosa que eu tinha, e ela acabou por conta da pressão alta, estourando, né? Vazando, extravasando. E aí, nesse período, eu tive que fazer exames com contraste. Uhum. E foi um exame que vai muito, que foi uma angiografia. Angiografia. Isso. Obrigada, amigo. E aí eu tive que fazer, e aí vai muito contraste nesse exame. Mas mesmo fazendo diálise depois, o contraste acabou acabando com a urina. Uhum. Então, antes de completar um ano de diálise, eu já tinha parado de urinar. E atualmente você já não urina nem mais nada mesmo. Nada. E aí, qual é a sua restrição líquida no dia a dia? E o quanto isso te afeta? Porque a mim, Alexandre, duas coisas me afetavam. Fazer Nossa. hemodiálise, eu até hoje. Obrigado a Deus por ela existir, mas se tem uma coisa que foi ruim na minha vida, é a hemodiálise. E a segunda era o controle hídrico, que inclusive eu não tinha controle. E voltando naquela questão de não existe perfeição na DRC, eu, por exemplo, a gente que faz conteúdo, a gente é tirado como exemplo, né? Eu não sou exemplo nenhum, que eu chegava com 6 quilos para perder na máquina, tomava esporro quase toda a sessão, mas era uma questão que eu pessoalmente tinha. Como é para você? Isso te afeta de alguma forma? Tem dias que me afeta muito. Tem dias que eu fico indignada. Tipo assim, meu Deus, não posso beber o café. Sabe assim? Tem dias que você perguntar pra minha mãe, tem dias que. Outro dia me perguntaram na caixinha, como você faz com a vontade de beber água? Falei, gente, tem dia que eu choro. Sei. Tem dia que eu choro, tem dia que eu bebo, tem dia que eu choro. E é isso. Tem dia que eu bebo. Falo, ai, se dane, sabe assim? Sei. Ai, fica a critério lá da máquina. O que ela quiser tirar, eu tô dentro. Sei. Eu tô essa pessoa. Então, eu acho que tem dias e dias. Tem dias que eu tô bem legal, tem dias que eu não tô legal. Tem dias que Sei. eu bebo, tem dia que eu choro. É assim. E me afeta muito. Eu acredito que seja a única parte que me afeta demais, a restrição hídrica. Tipo assim, porque eu Sim. lido super bem. Hoje, em diálise, se você me visse em transplante e hemodiálise, meu filho, hoje eu tô maravilhosamente, lindamente bela. Sim. Só que é a parte que mais pega ali, é a restrição. Mas a restrição hídrica na diálise peritoneal, ela não é tão assim forte como na hemodiálise. A gente pode beber mais. Aham. Então, tipo assim, na hemodiálise, não sei se na época já era, ou se é hoje ainda, meio litro. Ah, continua. Continua. Meio litro. Só que na diálise peritoneal eu bebo 1 litro, 1,2 litros. Depende se eu tiver muito pé da vida, eu bebo um pouco mais. Qual que é mas a sua restrição atualmente é qual? A recomendada pelo médico? 1 litro.
1 litro. E quanto que você é indicado a você perder e quanto que você aguenta perder na sessão? Então, olha só, eu acho a diálise peritoneal nessa parte também, ela é bem, vamos dizer assim, orgânica. Uhum. A gente perde de acordo com, lógico, que com a concentração de bolsas que a gente usa, mas dentro dessa concentração a gente perde o que tem para perder. Vamos dizer Uhum. assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu faço bolsas de 1,5, que seria a menos concentrada, 2 vezes por semana. Por conta dessa questão da pressão, que eu falei para você, estava comentando, minha pressão de vez em quando ela dá uma baixada. E nos outros dias da semana eu faço um pouco mais concentrado. Então eu faço 1,5, para quem é de diálise peritoneal é azul, e uma bolsa de 2,5, que é a verde. Então, nesse dia que eu faço com a verde, que é mais concentrada, eu acabo perdendo mais. Uhum. E nos dias que eu faço com a menos concentrada, eu acabo perdendo menos. Só que dentro desse perder menos, eu perco de acordo com o que eu tenho a perder. Sim. Então, por exemplo, sei lá, quando eu perco mais, que eu tô pé da vida, que bebi muito, a verde consegue tirar mais de 1 litro por dia. Só que eu já tiro durante o dia, então sai mais. Então, tipo assim, eu perco, vamos dizer assim, 2 por dia. Mais ou menos, quando eu perco mais. E quando eu perco menos, eu perco ali por volta de 1 litro, contando tudo, né? A troca manual e a drenagem inicial, que a gente fala, que é quando a máquina tira essa troca manual. Então, dá 1 litro e pouco, o mínimo. Então, vamos dizer assim que o mínimo seja 1 litro e pouco. Então, o 1 litro que eu bebo acaba saindo. Uhum. E chega a dar tempo de sentir, quando você tá naqueles dias que você exagera, dá tempo de sentir esse líquido no seu corpo, igual a gente sente na hemodiálise, que a gente tem que esperar a sessão pra sentir aquele alívio? Não, não sinto nada. Quer dizer, eu nunca exagerei tanto que Aham. deu para sentir, mas nunca senti, não. E agora, começando a caminhar para o final, eu queria saber um pouco do seu lado feminino, que é uma das coisas que, né, atinge principalmente as mulheres. O tratamento ele pode ter alguns efeitos colaterais na modificação de unha, da pele, queda de Muito. cabelo, né, no início. Você passou por esse processo com a diálise peritoneal? Com a diálise peritoneal, eu achei que melhorou um pouco, porque eu vim de um transplante, né. O Sim. transplante, ele causa muita queda capilar. Então como era muita, até agora tá melhor do que antes, né. Mas Sim. ainda cai um pouco o cabelo e, na verdade, eu fui, vamos dizer assim, preparando o meu psicológico, porque não tinha o que fazer. Eu podia tomar o que fosse, podia fazer o que fosse, meu cabelo continuava caindo. Então, eu tive que me preparar, emocionalmente para continuar perdendo cabelo, porque durante o transplante, os 6 anos e meio, eu perdi 6 anos e meio de cabelo. Foi complicado. E as unhas, a mesma coisa. As unhas, elas ficaram muito frágeis, né? Porque quando eu era transplantada, eu tive uma série de problemas, né? E um deles era a anemia. Eu tinha muita anemia, muita. E tive que fazer transfusões, enfim, no meio do transplante, porque era muito forte a minha anemia, muito severa. E as minhas unhas, elas quebravam muito. E Uhum. hoje, eu até falo com as seguidoras sobre isso lá no Instagram. Hoje elas estão bem melhores, mas, eu tenho feito algumas coisas para que elas fiquem melhores. Então tenho, esmaltado mais, cuidado um pouco mais, não hidratado a cutícula, que ajuda bastante. Tenho feito esse tipo de coisinhas para tentar driblar um pouco aí esses efeitos, né, que a gente tem por conta da anemia, por conta das coisinhas que a gente passa, né. E aí eu Sim. tenho feito isso. E hidratante sempre, né, hidratante todo momento, passar hidratante, porque senão minha pele até racha, Mentira, de sério? racha. Às vezes ela até, tipo assim, no dedo, quando tá muito seco, ela Uhum. até sangra. E fazendo um recorte aqui importante, que é um dos objetivos desse quadro,
que é falar sobre o transplante. É, o transplante, tudo na nossa doença a gente tem que encarar com o pé no chão em realidade. Para você que está nos assistindo e não entende por que a gente bate tanto na tecla da doação de órgãos, é porque pessoas como a Andrea, como outros renais que estão em diálise peritoneal, que estão em hemodiálise, pessoas que não têm nem mais acesso e a única salvação da vida delas é um transplante. Então é por isso que a gente fica falando sobre a doação de órgãos. Então, essas histórias que vocês assistem aqui, principalmente vocês familiares e amigos que acompanham aqui por conta de algum renal que vocês conhecem, batam sempre nessa tecla e tenham sempre essa consciência. No dia que você morrer, o seu corpo ele vai para debaixo da terra e um órgão, na verdade vários órgãos que poderia tirar várias pessoas de diversas situações críticas, por mais que a vida da Andrea seja tranquila, é muito melhor você não precisar dialisar e estar transplantado. Então, em vez de dar aquilo que ainda pode salvar a vida de alguém para uma pessoa e dar para os bichos comer, que não vai fazer diferença nenhuma, tenta pensar e se colocar no nosso lugar. E se eu estivesse precisando de uma última saída? Ah, é que fulano morreu, tá tudo saudável nele. Será que o ato dele de dizer sim vai me salvar? É nesse ponto que a gente quer conversar com vocês. Eu sou a pessoa que eu não gosto de chegar aqui na internet e descer goela abaixo, seja o assunto que for, inclusive doação de órgãos. Então eu te convido amigavelmente para refletir sobre esse assunto. Esquece todas aquelas vezes que você ouviu alguém falando, querendo te obrigar a ser doador de órgãos, tendo uma fala agressiva sobre esse assunto. Porque eu sei como é receber uma informação de forma agressiva e a gente ativa o nosso lado agressivo também para se proteger. Uhum. Não quero isso. Eu quero que você pare, sente, pense você estando no lugar da Andréia. O que você ia preferir? Continuar fazendo diálise ou torcendo para que alguém que chegou o momento dele de partir, nenhum renal crônico torce para ninguém morrer, a gente não torce, a gente só quer que a gente fique bem. E se for da vontade de Deus, da vontade de alguém que partiu, a gente fazer o transplante. Então eu queria te convidar a fazer essa reflexão, tá? Então pense, hoje, se eu morrer, o que eu quero fazer com meus órgãos? Eu que estou aqui doente, eu sei o que eu quero fazer. Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. E ressaltando, no Brasil, para ser doador de órgãos, não basta você bater no seu peito e dizer que é doador de órgãos. Você precisa informar para a sua família ou para a pessoa que é responsável por você, seu marido, a pessoa mais próxima, mas a família é a prioridade, caso você ainda tenha família viva, né? Porque é só a sua família que pode dizer sim quando a equipe médica abordar sobre a doação de órgãos. Então, você hoje pensou e decidiu que é doador de órgãos, e aí eu retorno. Você prefere que as baratas, os micróbios comam o seu fígado, o seu rim, seja lá o que for, ou você prefere ver mais de 5 vidas sorrindo graças à sua doação? Isso aqui é só a matéria, isso daqui uma hora vai acabar, tá? Então a sua atitude de doar vai ficar para a história. A gente não gosta muito de ser lembrado, de se sentir importante, então pensa nisso. O quanto você vai ser importante, a sua alma já tendo partido para um outro lugar, mas a sua história ela ainda está seguindo. A história do menino que infelizmente morreu acidentado, para eu estar aqui hoje, mês que vem vou comemorar 11 anos de transplante, ela continua, porque eu estou aqui vivo. Só a alma dele partiu. Então é para esse lado que eu quero convidar vocês para essa reflexão, tá? E aí, amiga, falando sobre isso, tendo passado por tudo isso, e você já comentou que você ainda quer fazer um terceiro transplante. Então eu queria também ouvir de você essa mensagem. Você que viveu 2 perdas de rim, eu acho que a sua fala nesse vídeo é muito mais importante que a minha, para quem é amigo renal. É, qual que é a sua mensagem? Por que você ainda quer fazer um novo transplante e não desistiu passando já por tudo que você passou? Bom, eu não desisti porque
eu sinto que ainda tenho muita coisa para viver. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita vida dentro de mim para desistir do transplante. O meu médico do transplante, ele me disse: "Olha, você tem 3% de chance de transplantar novamente. É difícil". Eu falei: "Mas não é impossível, né?" Daí ele falou: "Não, você tem uma possibilidade de fazer". Eu falei: "Então coloque meu nome na lista, porque eu não vou desistir". E, gente, não desistam. Se vocês querem transplantar, não desistam. Vão atrás do transplante. Vão tentar fazer os seus exames, entrar na lista, que é muito importante estar lá. E quando for a sua hora, vai chegar um dia a hora de todos nós, se Deus quiser. Quando for a sua hora, você vai estar lá e vai poder comemorar uma nova vida, uma nova chance. O transplante, ele é uma nova vida, você sabe, né, amigo? Uma Literalmente. nova vida. Só transplantando para entender mesmo, né? Assim, é um novo fôlego. Então, espero que vocês reflitam tanto sobre entrar na fila e quem não é doador também reflitam sobre tudo que o amigo falou, porque eu fiquei até emocionada e é tudo verdade. Reflitam sobre serem doador de órgãos, reflitam mesmo dentro de vocês, olha, o que, que eu quero que seja, como eu quero ser lembrado, né? E tenho certeza que muitas vidas, se você decidir ser doador de órgãos, vão se lembrar de você com gratidão, né? E tocar a vida em frente, né? Pois é. Com É isso, liberdade, né? Que o transplante é isso. O transplante é traz a muita liberdade. liberdade, né? Isso aí. Amiga, eu quero agradecer por você ter aceito o convite. Para vocês que estão aí acompanhando e ficou perdido em o que é troca durante o dia, isso e aquilo, é só seguir a Andrea no Instagram dela, que ela mostra o dia a dia, a rotina dela, tira dúvidas. E eu tô gostando bastante do conteúdo dela. E eu acho que é interessante isso. Renais que mostram a realidade, que a vida não é perfeita, que chegar na internet e falar isso e aquilo e demonstra uma perfeição que não é real, porque a vida não é perfeita, tá? Uhum. Então, eu acho assim que o conteúdo da Andrea é excelente para você que é assim como eu. Olhem lá. Eu não penso em perder meu transplante tão cedo, mas eu me Ai, preparo para quando isso acontecer. E a diálise peritoneal é uma das minhas opções hoje em dia, caso eu venha precisar de diálise. Então, eu mesmo tenho consumido bastante esse tipo de conteúdo. Se você também está pensando, quer conhecer um pouquinho mais, a Andrea tá aí para mostrar um pouquinho a realidade. Vai ser igual? Não vai, né, Andrea? Porque cada um tem uma rotina, né? cada um tem o seu jeitinho, né? Não Pois vai ser, é. mas dá para ver ali mais ou menos. Dá Como para que tirar foi a principalmente rotina? muita dúvida, né? Eu particularmente, não tô puxando o seu saco nem nada. Eu acho que no seu conteúdo dá para tirar muita dúvida do que não mostra, porque é muito fácil falar, ler no Google, ouvir o médico falando o que é diálise peritoneal. Mas o que a Uhum. gente procura é ver a realidade, né? Pra gente tentar ver, eu ver você fazendo um vídeo de como preparar sua máquina para viajar, eu tenho certeza que isso me ajuda muito mais do que só ouvir a pessoa falando. Sim, Então, eu tento mostrar isso mesmo, para que as pessoas possam saber, porque quando eu fiquei doente, desculpa, eu vou falar um pouco aqui. não, pode É, falar. eu procurei, né? Quando eu comecei a perder o rim, eu procurei pessoas que fizessem diálise peritoneal, que mostrassem o seu dia a dia nas redes, e eu não encontrei quando eu comecei, no momento. Eu falei, gente, eu preciso ser essa pessoa, então, para mostrar que a gente pode fazer com um pouco mais de planejamento, claro, né, ali, mas a gente consegue fazer praticamente tudo. Sim. Então, hoje já tem outras pessoas que mostram o seu dia a dia, mas eu procuro mostrar sempre a verdade. Ai, não tô bem hoje? Eu mostro. Ah, tô Ah, boa? Eu mostro. Ai, aconteceu igual, esqueci a mesa? Ai, o que que eu faço? Ai, não tem espaço para colocar aqui, o que que eu faço?
Porque assim, quando a pessoa chegar num lugar e se deparar com aquela situação, ela pode lembrar: olha, a Andrea fez aquilo, será que dá certo aqui? Sim. E aí eu acredito que a gente vai ajudando as pessoas, né? Eu acho que também a questão assim que mais ajuda é porque eu já ouvi gente falando, ai, mas eu vejo tanto o Renal perfeito, eu não consigo ser igual a eles. Não é perfeito, é porque Muito. muitos estão mostrando um lado que na verdade não existe, né? É, a gente vê muito. Uma vez eu fiquei até com uma crise de postar minhas coisas, até deixei um desabafo lá. Eu ouvi Por esse quê? desabafo. Então, eu só via, ai, meu transplante é maravilhoso, nunca tive um nada, uma unha encravada. Ai, sabe assim, eu falei, gente, só Sim, comigo que acontece isso? Porque eu sim. tive tanta coisa que eu falei, gente, eu cheguei num ponto que eu falei, não é possível. Uhum. Todo mundo que eu via, ai, a hemodiálise é perfeita, nunca passei mal. Ai, gente, Sim. não é assim, né? E aí aquilo foi me deixando psicologicamente é, insatisfeita com o que eu passei. Falei, gente, que é isso? Uhum. Mas daí depois a gente vai voltando à realidade. Eu falei, nossa, as pessoas estão mostrando só aquilo que convém, né? É, E não é para isso que eu tô aqui. Se fosse para agradar a todos, eu nem desceria do céu. sim. Eu mesmo, eu botava muito filtro no que eu falava, eu tinha muito medo de desincentivar as pessoas. E aí, com o tempo, eu fui amadurecendo, né, entendendo que isso não fazia Sim. bem, e aí eu fui mudando meu conteúdo, mas eu errei muito no início, levando esse conteúdo para um lado extremamente positivo, que era uma coisa que não existia. É, a gente tem isso, né? Às vezes. Sim, mas aí eu entendi igual você, que é importante mostrar que não é perfeito. Amiga, você Hum. quer falar mais alguma coisa? Partilhar mais alguma coisa para quem tá assistindo a gente? Ah, eu acho que é isso mesmo. Foi muito bom estar aqui com você. Agradeço a oportunidade de falar sobre diálise peritoneal, porque eu acho que é um assunto que as pessoas não conhecem e não falam muito também. Eu vejo que na internet a gente tem muita gente que fala sobre hemodiálise, mas a diálise peritoneal ela fica um pouco atrás, né? Mas, Sim. enfim, um dia falaremos muito mais sobre diálise peritoneal, se Deus quiser. E Amém. aí, gente, quando um conselho agora, para você que ainda está buscando qual tratamento fazer, hemodiálise ou diálise peritoneal, eu sempre falo isso. Converse com pessoas que fazem o tratamento. Converse com quem faz hemodiálise, com quem faz diálise peritoneal. Toda sexta-feira eu coloco caixinha de perguntas, tirem suas dúvidas lá. É muito importante que vocês tirem as dúvidas de vocês com pessoas que já estão onde um dia vocês estarão, para vocês terem uma noção se aquilo vai ser bom para você. Porque para mim a diálise peritoneal ela é fenomenal, mas pode ser que para outra pessoa não seja. Sim. Então, procure saber com pessoas que já fazem o método para saber, para poder decidir. Eu estou aqui na rede social para que você possa decidir com informações concretas sobre a diálise peritoneal. Eu sempre falo isso. Eu estou aqui para que você possa decidir e não só aceitar. Então, fica a dica. Me Pois segue é. lá. Vai estar passando aqui na tela para vocês o Instagram da Andrea, tá? Sigam lá. Para quem está assistindo a gente pelo YouTube, deixa a curtida. Pelo Facebook, deixa a curtida. Para quem está assistindo pelo Instagram, deixa o coraçãozinho. No Instagram, gente, eu não consigo postar o episódio completo, então se você quiser assistir completo sem cortes, é só ir no YouTube, no Facebook ou no Spotify, que para quem não sabe, eu também estou no Spotify. No Spotify você pode tanto assistir como só escutar. Então, se você estiver lavando louça e não puder assistir, você bota lá para ouvir, pode bloquear o seu celular normalmente e as coisas vão acontecendo e você vai escutando enquanto lava sua louça, arruma a sua casa. Tá bom?
Então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não deixe de seguir a Andrea. Você, meu amigo, que pode ser doador de órgãos, que ainda está na dúvida do porquê, do porquê, do porquê. Reflita sobre o que eu falei com vocês. O direct tá aí pra gente conversar, se vocês quiserem, tá? Tanto o meu quanto o da Andrea. A gente tá sempre aqui pra gente buscar o melhor como renais e como seres humanos a serem melhores humanos aqui na nossa sociedade. Isso aí. Muito obrigado, Andrea, e até uma próxima oportunidade, tá? Eu que agradeço. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.